Olá, muito bom dia a todos. Hoje, dia 26 de outubro de 2015, o mês já está acabando, né? E a gente começa mais uma abertura de mercado. A gente teve um mercado com bastante volatilidade na sexta-feira, né? Aqui no Brasil, também no mundo afora, né? Por exemplo, os Estados Unidos subiu o dia inteiro, né? Aliás, num determinado momento do dia, os Estados Unidos acabou corrigindo um pouco, mas no final do dia voltou a subir, fechou bem forte. Enquanto que a gente aqui foi completamente diferente, né? A gente teve aí uma abertura muito bonita. Falamos aqui que se a gente tivesse uma abertura positiva, poderíamos enfim ter uma tendência de alta mais prolongada no gráfico diário, com uma subida mais forte do nosso mercado e algo que acabou não acontecendo, né? O mercado abriu forte, mas a partir do momento em que saiu a divulgação do CAGED, né, que mostra quantas contratações e demissões a gente teve no último período, o mercado perdeu força, começou a cair com bastante força. E é o típico dia que a gente, para quem está comprado, torce para acabar logo, né? Pois sabíamos que muito provavelmente cairíamos, né, até o último candle do dia. O mercado à vista fechou a 5, depois de estar subindo quase 2% no início do dia, fechou caindo 0,37%. E o índice futuro, que só fecha às 6, continuou caindo até às 6 da tarde, fechou na mínima, caiu aí do preço de fechamento do pregão normal, cerca de 1% ainda, e amanheceu caindo mais um pouco agora. E o que acontece de muito interessante é que o dólar acompanhou o nosso mercado, né? O dólar também, que vinha em queda no começo do dia, continuou caindo e a gente viu aí o dólar fechar bem negativo e a nossa bolsa também. O dólar mais uma vez amanhece aí com um pouco de queda. No mercado asiático, a notícia que a gente curtiu na sexta-feira, né, mas a bolsa lá já estava fechada, que é exatamente a queda na taxa de juros chinês, né, acabou contribuindo positivamente para o mercado lá fora, a Ásia inteira em alta. E como isso já tinha sido precificado na Europa e nos Estados Unidos, hoje a gente não tem essa força que veio da China na sexta-feira. Os mercados lá estão muito perto do 0 a 0, mas trabalhando um tanto aí no campo negativo, né? Bom, enfim, é com esse cenário que a gente começa o nosso dia. De certa forma, eu que estava muito animado com a possibilidade de alta, perdi um pouco dessa animação depois aí do candle de sexta-feira. Eu começo a achar que o mercado não tem mais aquela vontade toda que eu achava que tinha de subir e que é muito mais provável a gente viver aí uma consolidação do que ter uma tendência forte. Mas deixa eu mostrar um pouco do que eu estou falando para vocês aqui no gráfico. Esse é o gráfico diário do Ibovespa, né? A gente tinha primeiro aquela linha de tendência, surfamos uma boa onda de alta aqui, né? A semana anterior tinha sido uma semana de queda e aí a gente lateralizou, né? E foi um bom ponto para lateralizar, porque exatamente quando você tem um rompimento de uma resistência, né, e o preço anda, e o preço volta nele, acaba que esse ponto que era resistência acaba virando suporte. Foi exatamente isso que aconteceu. E aí o mercado começou a ganhar força, na quinta-feira subiu, na sexta-feira parecia que ia embora, fazer uma onda maior aqui, quem sabe repetir essa onda aqui para vir, quem sabe até mesmo perto dos 52 mil pontos, mas aí acabou que o mercado perdeu força e voltou para um processo de consolidação, né, que a gente consegue ver muito bem no gráfico de 60 minutos. Né? Então a gente teve aí durante muito tempo dentro dessa consolidação, que foi essa região aqui entre 46.300 e 47.700. A gente falou muito sobre ela, né? Falávamos também enquanto estava aqui dentro poderia vir fazer uma grande onda para baixo ou subir para fazer uma grande onda para cima, né? Por enquanto a gente fez uma onda pequena e voltamos para a consolidação, né? Hoje, a partir da abertura, a gente tem uma possibilidade de encontrar suporte aqui nessa região e voltar a subir. Mas se isso não acontecer, né? Se o mercado continuar aí nessa região, é muito provável aí que a gente tenha mais um tempo aí de enrolação, né, do que justamente de tendência, né? O mercado definitivamente
ele não tem muita força para ir para nenhum dos lados, né? A gente às vezes vê aí o pessoal escrevendo ou falando que o mercado vai cair, que não sei o quê, mas ele também já faz 2 meses e pouco que ele não faz um novo fundo, né? E da mesma forma, a nossa animação para uma perna de alta vai se esvaindo a partir do momento que ele vai tentando subir e vai perdendo essa condição e não consegue subir. Alguns ativos que estavam muito bonitos para alta, como o setor de siderurgia, como o setor de mineração, como o setor, algumas ações do setor de petróleo, como o setor de banco, também vão perdendo força e a gente sabe que esses setores principalmente são os setores que puxam o Ibovespa, perfeito? Então, ou a gente tem uma desse ponto, a chance da gente ser enrolado e ficar sem tendência acaba crescendo muito. Eu não vejo queda forte no mercado, graficamente a gente tem uma série de suportes, né? Mas acho que o desenrolar dessa semana, principalmente no que diz respeito a uma notícia que o mercado espera muito, né, de qual é o tamanho do déficit, vai contribuir para que a gente se desenrole, né? Então acho que se esse déficit vier muito maior do que se espera, a gente tem uma chance de uma queda mais forte. E se a coisa vier equilibrada dentro do que se espera ou até menor do que se espera, a gente tem uma possibilidade aí de quem sabe aí tentar ao menos uma perna de alta, né, para não ser um movimento de alta completamente frustrado, perfeito? Bom, em cima disso a gente fez um estudo, aliás, eu me dediquei bastante esse final de semana porque como o mercado, quando tem tendência, quando está claro, né, poxa, isso aqui é tendência de baixa, vamos ficar concentrado na venda e está muito fácil, ou quando você tem, cara, isso aqui é tendência de alta, vamos ficar concentrado na compra, né? Isso aqui está muito claro, né? Mas quando você não tem tendência mais tão bem definida, é muito difícil você encontrar ativos que realmente estejam muito interessantes. Como faz muito tempo que a gente não faz uma nova mínima, né? Apesar de muita gente falar da tendência de baixa ainda, já faz aí, deixa eu só contar os pregões aqui, já faz aí 42 pregões que nós fizemos uma nova mínima, né? Então, há 2 meses o mercado não cai, e atinge uma nova mínima, portanto a maioria dos ativos não tem condição mais de tendência de baixa, eles já deixaram um fundo mais alto que o anterior e portanto é muito complicado achar operações para venda. No entanto, as ações que tinham um padrão de para alta que era muito bonito acabaram se perdendo um pouco por causa da queda de sexta-feira. Então foi um estudo bem difícil aí de ser feito, mas enfim a gente peneirou, achou algumas ações para compra e achei também até de certo ponto, forçando um pouco a barra, uma ou outra ação aí para pensar em venda, tá? Eu, como faço toda segunda-feira, né, na segunda-feira eu geralmente respondo, nos outros dias, né, eu respondo mais perguntas do que faço consideração, né? Na segunda-feira eu gosto de mostrar para vocês aí as ações que estão interessantes e quais são as possibilidades que a gente tem aí, então respondo menos perguntas. Eu vou gastar então esses primeiros minutos nossos aí para falar dos pontos que eu acho interessante, repetindo um pouco do que eu fiz aí ontem no estudo de domingo, tá? Então já vindo aqui para o gráfico, o primeiro ativo interessante é a Bev. Eu coloquei em Abev aqui um stop puramente operacional, não tem nada a ver com tendência nem com análise técnica. Eu vou pensar em compra se ela romper aí os 20,10, então a primeira parte aqui é focando no mercado de alta, né? Já que a gente não tem como ninguém, né, tem a capacidade de dizer para onde o mercado vai, né? Quem tenta isso, falar que vai cair, ou vai subir, vai para cá, vai para lá, geralmente está tentando prever futuro, né? Eu prefiro me concentrar em probabilidade, no que poderia dar certo aqui se o mercado subisse e o que poderia dar certo se o mercado caísse e deixar a decisão se vai subir ou se vai cair para o próprio mercado, né? Então, se subir a Bev no rompimento de 20,10, fica bem interessante, o stop abaixo dos 19 e o alvo aqui em 23,40. Segundo ativo é exatamente BIF3, é um ativo aí que tem um processo de correção nas médias que eu gosto bastante. Se ele conseguir romper esse topo intermediário aqui, fica bem bonita, no rompimento de 13,41, com stop abaixo de 12,79 e um alvo aqui em R$ 15,27, é o segundo ativo. Terceiro ativo é um ativo que vem consolidando já há bastante tempo e que tem um viés aí positivo, né, já que não faz novo fundo há bastante tempo, ou seja, se romper essa região de consolidação aqui em 11,50 pode dar uma boa compra.
stop abaixo de 10,70 e alvo aqui em 13,90. Então, o terceiro ativo é BR Properties, BRPR3. Quarto ativo, que está aí numa condição onde ele pode perder esse fundo aqui de 16,50 e descer com muita força. E aí eu não quero vender, eu acho que tem outras mais interessantes para essa venda, né? Mas caberia uma venda aqui também, acho que tem até analista que é parceiro nosso, que é o Rafael, falando dessa venda se perder esse fundo. Mas eu prefiro, se cair, ficar de fora e ficar focado só numa compra. Gosto muito do ativo por conta aí de uma possibilidade de romper uma linha de tendência, que é exatamente essa aqui. Então, se ele voltar a subir, romper os R$18, eu penso em compra aí de BTOW, mais precisamente rompimento de 18,02, stop abaixo de 16,68 e o alvo aqui em 22,06, perfeito? Quinto ativo é Eco Rodovias, né? Semana passada a gente já falou de compra nela, infelizmente ela não subiu, felizmente, sei lá. Ela também vem, muito parecida com o BTOW, né? Tá rompendo aí uma linha de tendência de muito tempo. Se conseguir superar essa região de R$7, eu acho que tem uma boa possibilidade com stop abaixo de 6,50 e um alvo aqui em 8,51. Sexto ativo, e talvez seja a última tentativa no setor, né? A Uzi Minas já ficou muito feia, a GGBR já ficou muito feia. Então, o que sobrou aí foi CSNA no rompimento de 5,21. Eu acho que tem aí uma boa possibilidade, com stop abaixo de 4,65 e um alvo em 6,90. Sétimo ativo é Estácio, é uma que eu já indiquei na semana passada e terminou positiva, mas muito próxima do nosso preço. Eu vou indicar novamente no rompimento da máxima desse pregão aqui, que é 17,50, o stop abaixo de 16,39 e um alvo aqui em R$20,84. O oitavo ativo também para compra é Elbor, é um ativo aí que tem uma possibilidade de uma reversão de tendência, rompendo aí uma consolidação de bastante tempo, né, de quase 6 meses. Então no rompimento de 2,23 tem uma boa possibilidade, com stop abaixo de 2,10 e o alvo aqui em 2,63. Nono ativo é o GPA3, também é uma indicação minha da semana passada, ela terminou pouco abaixo do nosso preço de compra. Então eu volto a falar dela no rompimento de 70,04 com stop abaixo de 65,88 e um alvo aqui em 82,51. O décimo ativo é Pomo 4, outra que está rompendo a linha de tendência quando a gente puxa uma linha aqui deste ponto aqui para baixo, né? Então acima de 1,92 eu acho que tem um bom ponto de compra, stop abaixo de 1,79 e o alvo aqui em R$2,34. E para finalizar, a última é exatamente Vale 5, no rompimento de 15,50. Ela também é a última semana aí que ela tem chance de ficar bonita, né? Ficando de lado aí, a coisa se complica bastante, né? Então vamos torcer para que ela ganhe força e rompa aí essa região de 15,50, o stop abaixo de 14,48 e o alvo aqui em R$18,56. Pois bem, são esses 11 os ativos que eu achei interessante para compra. Agora eu vou mudar a tela aqui e vou falar dos ativos que eu achei interessante para venda, começando aqui com ELPL4, tá? É um ativo que já vem caído há bastante tempo, consolida no fundo, né? Consolidação no fundo tem uma chance maior de romper para baixo. Então aí no rompimento de 10,14 a gente vende com stop acima de 10,72 e um alvo aqui em 8,40. Depois a gente tem aqui Pecar 4, no rompimento também do fundo, também consolida aqui no fundo, né? Tá bem feia por sinal, caindo abaixo de 49,29 a gente vende, stop acima de 53,43 e um alvo aqui em R$36,88. Depois a gente tem Smiles, que é outra que consolida no fundo. Então aí as três aí a gente vai trabalhar um rompimento de consolidação. Rompimento aí de 28,89 a gente vende, stop acima de 30,96 e um alvo aqui em 22,69. E aí eu vou falar de duas que tem chance aí de onda 3 para baixo. A primeira é VEG, no rompimento de 15,39, stop acima de 16,30 e alvo aqui em 12,67. E para finalizar, a gente tem aqui Valide, que está trabalhando dentro de um triângulo, né? Então a gente consegue traçar tanto uma linha de tendência de alta quanto uma linha de tendência de baixa no ativo. E se ela cair, se ela subir, ótimo, eu não acho ela interessante para compra, né? Se ela cair,
rompimento aqui de 45,27 a gente vende, stop acima de 46,62 e alvo aqui em R$ 38,20. Pois bem, eu tenho muita pergunta. André, seguindo a sua estratégia de saída na sexta, qual seria um bom ponto de reentrada na operação com o papel que vinha dando certo e não atingiu o objetivo? O Bicudo falando, suas operações são encerradas toda sexta por volta das 16 horas. Por que não encerrar antes, se o dia vinha sendo bom? Então, a maioria das perguntas sobre estratégias, né, a gente tem dificuldade de resolver e de explicar aqui. A gente tem um tempo bem pequeno, né? Mas qualquer estratégia, bicudo, porto, enfim, ela é feita, né, para conseguir, e desenvolvida e atualizada para conseguir uma rentabilidade melhor, né? Se eu soubesse onde estava o topo, onde estava o fundo, bicudo, aí eu provavelmente, se eu tivesse esse poder, provavelmente eu teria falado para sair de todas as operações aí na abertura de sexta-feira, que foi o ponto mais alto alcançado na semana, né? Mas como a gente não tem esse poder de prever topo e fundo, como é que eu ia saber que sexta-feira ia cair o dia inteiro, né? E aí você fala, não, aqui vai ser o topo, sai, daqui a pouco o mercado subiu mais um tanto, né? Então, simplesmente como a gente não tem esse poder, a gente acaba desenvolvendo estratégia e mais do que ficar focado em acertar o time certo de sair, para sair no topo, comprar no fundo, aí eu me preocupo muito em seguir essa estratégia porque eu sei que é algo que dá certo no longo prazo. Pode não ter dado certo numa sexta-feira, mas ao longo do tempo vem dando muito certo, né? Tanto é que dessas ações que eu indico aí, que mostrei para vocês, né, para quem segue já está com ganho aí de 20% neste ano, que é um ano que eu fiquei 3 meses sem trabalhar ainda, né? Fiquei 3 meses de fora do mercado, ou seja, se a gente está no mês 10, né, a gente teve aí só 7 meses trabalhando, né? Ou seja, esse na verdade é o melhor ano aí do estudo de domingo, né? Então por que eu vou mudar algo que está dando tão certo simplesmente porque alguém pode achar que na sexta-feira de manhã seria o topo, né? Não tem porquê. Mas sobre estratégias, né, a gente vai ter muito tempo de falar, mas muito tempo mesmo, todo o tempo do mundo. Na verdade, é algo que só tem horário para começar e não para acabar. Num curso que eu vou fazer avançado, que é um curso muito bom, tá? Assim, de tudo que eu fiz, eu tenho certeza que foi o melhor, o que mais ajudou as pessoas, e que a gente vai fazer a segunda edição desse curso, né? Então, a reedição, onde eu estou trabalhando um pouco nessas estratégias, melhorando, atualizando, para ficar mais parecido com o André de 2015, não com o André de 2012, quando eu fiz o curso pela primeira vez, que é o curso que eu chamo de Se Afastando da Manada, né? Que é exatamente mostrar um pouco os mesmos conceitos que você sempre viu, mas usados de uma forma diferente, que é exatamente como eu trabalho nas minhas estratégias, né? Esse curso vai acontecer aqui, ó, nessa página, tá? Que é o educação.infomoney.com.br/manada. Eu vou pedir para o Fábio colocar o link aí para vocês. E é um curso que vão acontecer em 6 datas. Aqui embaixo tem aqui escrito, começa amanhã, né? Daqui um dia, 12 horas e 36 minutos, exatamente amanhã às 20 horas. A gente vai falar de psicologia de mercado e aspectos operacionais, inclusive eu vou falar um pouco sobre tempo gráfico, que eu acho fundamental para você conseguir aí fazer no longo prazo um melhor retorno, tá? E depois aí a gente vai fazer as 4 próximas etapas do curso, vão ser sobre estratégias, né? Estratégia de correção nas médias móveis, depois de rompimento, depois de reversão, depois estratégias para trabalhar com o mercado em queda. E por último a gente vai falar de gerenciamento de risco, o que eu considero inclusive a aula mais importante, tá? André, quanto custa? Cara, vai te custar só horas de dedicação, né? Esse curso, que é com certeza o melhor curso que eu já fiz, é um curso gratuito. Você só vai ter que separar um tempo para assistir e para participar é só clicar aqui, nome, e-mail, telefone. Você vai mandar aqui pra gente, para Infomoney. Amanhã, hoje à tarde, no máximo amanhã, você está recebendo um e-mail de confirmação de participação. A gente já tem mais de 2.000 pessoas inscritas e eu convido todo mundo a engrossar esse couro aí para que a gente tenha aí um público que faça valer a pena realmente, perfeito? Bom, acho que dito isso a gente já pode começar a falar aí dos papéis. Deixa eu começar a ver as perguntas, né?
André, bom dia. O que acha da OIBR sobre injeção de capital russo? Cara, eu não sei nada disso. Meu negócio é preço e gráfico, né? Se o russo vai investir capital, da onde que vem isso, se é lícito, se é ilícito, se vai ser bom, se não vai ser. Tudo isso aqui a gente vai ter um retorno no gráfico, né? Eu posso te mostrar uma fotografia do que eu tenho agora, né? E como a gente fez e repetiu milhões de vezes aqui. O ativo tem tendência de baixa, rompeu o fundo, que é o fundo histórico do papel, né? Se você tirar o zoom aqui, você vai perceber que nunca o papel valeu tão pouco, né? Ou seja, é uma empresa que passa por dificuldade. Se eu tivesse que fosse obrigado a que alguém me botasse um revólver na cabeça, você tem que fazer uma operação, com certeza essa operação não seria de compra, né? Como a gente não é obrigado, né? Eu não olho para isso aqui e não tenho operação nenhuma, né? Na venda é muito perigoso, justamente por conta dessas boatarias, né? Todas as empresas que passam por dificuldade, você tem muito boato, né? Eu me lembro muito da Positivo, que todo mês arrumava um comprador para Positivo, faz 5, 6 anos e ela continua aí tocando a vida sozinha, né? Aqui fala que a TIM vai comprar esse negócio há 2 anos e nunca compra, né? E sempre tem uma coisa ou outra. Então por que eu não gosto de ficar vendido? Porque sempre tem essas notícias saindo sobre papel e aí isso causa muito medo, tem um monte de gente vendido, dá um short squeeze e o ativo sobe 20, 30%. Mas o problema é que já amanhece subindo 20, 30%. E você não tem oportunidade nenhuma de ganho aqui. Então, em OIBR, eu acho que o melhor a fazer é ficar de fora, tá ok? O Renato está pedindo BRSR6, tá ok? É um ativo que tem tendência de baixa, Renato. A única coisa é que ele, dessa vez, veio testar o fundo aqui e não fez um novo fundo. Mas também ele não tem aqui uma perna 1 tão bonita, né? Aqui também eu não vejo operação no papel, tá? Quem sabe depois do cruzamento aí dessas linhas a gente consiga aí, depois do cruzamento do difusor, a gente consiga enxergar um processo de reversão de tendência, tá? Mas por enquanto eu não vejo, ele está muito longe do fundo para a gente falar em venda, eu acho que o mais interessante para essa aí é ficar de fora. Bom dia, André, estou comprado em Vale 5, mantenho o papel, é hora de sair. Giba, o melhor a fazer é seguir a sua estratégia. Se a sua estratégia é sair na sexta-feira como a minha, você deveria ter saído na sexta-feira. Se a sua estratégia está colocar um stop num ponto X, por exemplo, vamos ver aqui quanto que Vale fechou. Se não me engano, fechou 14,98, é isso mesmo. Se teu stop está 14,50, o melhor a fazer é stopar no 14,50, tá? Então, a minha opinião sobre o que fazer é bem simples. Siga a sua estratégia, porque a sua estratégia provavelmente foi testada, comprovada, ela te traz sucesso no longo prazo. E melhor do que seguir recomendação de qualquer um, melhor do que você mudar, melhor do que você achar, melhor do que tudo, é simplesmente seguir a estratégia, tá ok? Bom, o Coxinha perguntando se Vale estopou. Sim, a gente saiu de todas as operações na sexta-feira, tirando o BVMF, que a gente combinou lá na sala da Arena do Investidor, que era a exceção da regra, né? E a gente já falou de Vale hoje, na verdade não é Vale hoje, né? Ninguém consegue ligar possibilidade de investimento com o tempo, né? Ninguém pode te falar se Vale vai subir ou cair, se vai chegar no ponto de compra ou não, né? O que eu posso te dizer é, se Vale subir e romper 15,50, a gente vai comprar ela, tá ok? Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais algum pedido aqui. Fiquei comprado em Cirela, continuo com o mesmo setup. G Costa, puxa vida, eu não sei. A minha estratégia era sair na sexta-feira, tá? Para quem ficou, acho que o mais interessante ficou por algum motivo e aí você tem que ou manter o stop ou procurar um novo stop para o papel, tá ok? O IBR4 a gente já viu pelo simples. Exatamente, né? O fato de você seguir a estratégia vai te deixando um backtest. Por que eu gosto de seguir a minha estratégia, né? Eu comecei a medir o desempenho dessa estratégia no dia 13 de janeiro de 2013, tá certo? Desde então, a bolsa deve ter caído aí uns 10, 15%. A gente está com um ganho de 80% acumulado, tá certo? 80% para 2 anos e meio, eu considero algo muito bom, né? Levando em conta que esse é o momento difícil de mercado, o mercado variou pouco, como eu falei aí, ele deve estar caindo uns 15% desde o início de 2013, até menos se brincar. Ou seja, a gente está muito melhor do que o Ibovespa, né? Então, cara, não faz sentido eu achar qualquer outra coisa e deixar de seguir a minha estratégia, a não ser que eu consiga desenvolver uma estratégia que eu teste que dê um retorno melhor, tá certo? Agora,
você deixar de seguir a estratégia por qualquer motivo nunca é uma coisa boa, né? Porque você acha que chegou num topo, porque você acha que vai cair e tudo mais, isso tudo é furada, na minha opinião, tá? Então, o melhor sempre é seguir a estratégia é uma estratégia que você testa ao longo do tempo, que você usa e te traz retorno ao longo do tempo, tá? Vamos lá. KLBN11 é o pedido aí do Fran, ou da Fran, KLBN11. Bom, é um ativo que tem um alvo limitado, né? Ele tem aí uma linha de tendência passando, um retorno de uma linha de tendência, a linha de tendência está aqui embaixo, o retorno da linha de tendência passando aqui nessa região, tá? Então, isso aqui é muito para quem está comprado, para comprar agora, você tem resistência aí bem perto, né? Então, não vale muito a pena, não tem um bom gerenciamento de risco. Para quem já está comprado, o stop está aqui abaixo desse ponto, abaixo aí de R$ 15,50, tá ok? Eu não recomendo compra nesse ponto justamente porque acho que tem aí uma possibilidade de retorno bem pequena aqui, tem aí uma limitação muito grande aí nessa região, né? Muito parecido com Sula 11, né? Olha lá, Sula 11 a gente falou semana passada, muita gente queria pegar esse rompimento. E aí a gente falou, cara, toma cuidado que o alvo é limitado, é muito comum, né? Às vezes passa e vai-se embora, né? Mas é muito mais comum, né? O preço bater nessa linha de retorno aqui da linha de tendência, né? E encontrar dificuldade de corrigir, tá? Então o Klabin aí está bem perto dessa linha, bem complicado apostar numa compra nesse momento. Wilson perguntando de Croton. Crot é um ativo que fez uma bela perna aqui de alta, né? E a gente está louco aí para ver um pouco de correção com ele, Wilson, porque se depois dessa correção ele apontar para cima novamente, eu acho que tem aí uma bela possibilidade da gente tentar na Croton aí uma operação de onda 3 bonita, né? O problema é que por enquanto ela só tem onda 1, né? Ela fez uma onda 1 para cima, né? A onda 2 geralmente ela é mais complexa, mais demorada, demora aí sei lá, 10 candles, 12 candles para se formar, para depois começar a ganhar força gradualmente, para depois fazer aí uma perna mais forte de alta, né? É isso que eu estou esperando para a Croton. Acredito que a gente tem que ter um pouco de paciência e torcer para que ela dê um sinal bem claro, com um bom gerenciamento de risco para a gente tentar com ela, perfeito? Você também pede o Usiminas 5. O Usiminas 5 perdeu um pouco de força, né? Deixou de ficar bonito, Wilson, né? Ela ainda não rompeu esse fundo, mas está bem perto disso, né? Então, não tem, na minha opinião, aí qualquer possibilidade de compra, assim como não tem neste rompimento uma possibilidade de venda, porque tem suportes muito próximos, né? Então, por enquanto, eu não vejo operação com ela aqui não, tá? O prazo ideal do swing trade, cara, depende da sua estratégia. O meu, por enquanto, é de uma semana, tá? E a hora que o mercado tiver tendência novamente, a gente vai mudar a nossa estratégia para deixar o preço ir nos alvos, tá? Quando tem tendência, esses swing trades demoram em média 10 pregões. Sem tendência, a gente está fazendo trade mais curto e estamos muito felizes com isso, né? A gente tem ganho mais do que quem tem insistido em deixar o trade ir mais longe, né? Vamos lá, comprado em Gafisa. Então, é um ativo que eu não vi no estudo de domingo da semana passada. Se tivesse visto, poderia até ter falado em compra nesse rompimento aqui de 2,43, tá? 2,43. Parabéns para quem pegou. Eu acho que o stop já pode ser abaixo de 2,36 e vamos torcer para que ela ganhe bastante força e continue a subir. É bem bonito isso aqui, tá? Se a gente fosse... se a gente tiver uma ajuda do mercado, né? Não é muito difícil dela fazer onda 3 para cima com um alvo bem mais lá em cima, né? Lá perto aí dos R$ 2,77, tá ok? Depois é QGEP 3, vamos lá falar dela. Então, QGEP 3, ela é um gráfico que ficou muito difícil, né? Aqui no rompimento dessa região, deixa eu colocar essa linha um pouco mais para cima, né? Aqui no rompimento dessa região de R$ 7,00 era mais fácil apostar nela, tá? Agora ela voltou aí para consolidação, ou seja, ela bate nesse ponto, desce, vem nesse fundo anterior, né? Aí sobe de novo, aí desce, vem nesse, ou seja, não é um papel, o Ivan, que a gente está muito interessado em compra nesse momento, não. Ela, na verdade, não tem nenhuma linha de tendência de alta tão bem definida. Aliás, essa linha
é muito mais uma linha sem muita inclinação, né? Como se fosse uma linha de suporte, né? Então deixou de ficar bonita a partir do momento que não conseguiu ficar acima daquela região de R$ 7, tá? Então eu acho que a gente tem que esperar ela de novo naquele ponto e naquele ponto verificar se ela tem um bom gerenciamento de risco para a gente pensar em compra do papel, tá? Ou seja, nesse momento eu não vejo operação aí para QGEP, tá? Bom, vamos lá, o diretor pedindo Eco Rodovias e Vale Eco Rodovias está tentando romper uma linha de tendência acima de R$ 7, a gente já falou até na compra do papel. E Vale 5, esse aí talvez seja o gráfico mais bonito do Ibov hoje, né? O Eco Rodovias é realmente um dos gráficos mais bonitos que a gente tem. E Vale 5, no rompimento de 15,50 também aqui, eu vou pensar na operação de compra com papel, tá? É um que está com uma onda 3 dentro de uma onda 3, né? Uma onda 3 no diário, dentro de uma onda 3 de 60 minutos. Se ele subir, conseguir superar aí a região de 15,50, que é um pouco acima, abaixo da máxima de sexta-feira, a gente vai pensar em compra do papel, tá? Vamos lá. O Carvalho está falando que está comprado em Mafrig, né? MRFG3. Então, Mafrig também já é um gráfico um pouco mais complicado, né? Mas de qualquer forma eu gosto dele acima de 6,60, né? Tende a ficar interessante. Se você já está comprado, a única coisa a fazer é colocar o stop abaixo de 6,19 e torcer muito para esse rompimento 6,60, que é o que eu acho que pode impulsionar novamente o papel, tá? Vamos lá, depois hipermarcas, IP3, vamos lá falar de hipermarcas. Ela ainda não tem o difusor cruzado para cima, né? Mas tem uma condição bonita também aqui de reversão de tendência. Talvez aí você vá ficar aí de saco cheio mais um tempo, até esperar uma definição melhor aqui nessa região, né? Ela bate nessa linha contra suporte, bate nessa em contra resistência e de repente continuando aqui nesse miolo, a gente pode ter isso aqui no futuro voltando a subir. Se já tiver comprado, stop abaixo de 16,15. Se não tá, eu acho que vale a pena esperar um pouco, tá ok? Bom, pessoal, Petrobras está em período de silêncio, a gente não pode falar sobre ela ainda, tá? Provavelmente, apesar de ter sido cancelado para essas emissões das debêntures, ainda não foi liberado pela CVM para que a gente falasse sobre ela. O deadline que a gente tinha era exatamente dia 5 de novembro. Vamos ver se até lá alguma coisa muda, tá? O Hector está perguntando como que eu vejo o gráfico de GGBR4. É um gráfico também muito complicado, Hector. É um gráfico que era muito bonito até semana passada, até sexta-feira, né? Mas o mercado perdeu força. Aliás, ela perdeu muito mais força, inclusive, que o mercado. Está aí perto, em cima de uma linha de tendência, principalmente perdendo essa linha, começa a ser um gráfico muito mais para venda do que para compra, tá? Mas eu não vejo também nesse momento uma operação com ela ainda, tá? O alvo para baixo é pequeno, não compensa o risco e para cima não dá para pensar em compra ainda, tá? Bom, Paulo César perguntando de BRAP 4, Vale travestida de holding, né? Mas tem nesse momento um gráfico mais feio do que Vale, né? Essa aqui já daria até para marcar esse ponto, né? R$8 abaixo disso a gente programar até para fazer uma venda, né? Na compra fica mais complicada, né? Então, se Vale perder força, provavelmente a gente vai vender BRAP, tá ok? O Wilson está perguntando de Cetax 11, é um ativo que eu nunca olho, né? Contax virou centaveira também, né? Caindo direto. É um ativo em tendência de baixa. Se você tiver vendido, tá tudo certo, tá ok? Mas não dá venda agora, muito menos compra, né? Chefe falando, André, desculpa, eu entrei, estava no meio do curso, aonde eu me inscrevo? Vou te passar o link agora, tá? Tá aí, que é educação, sem tio e sem cedilha.com.br/manada. E para você, você vai clicar aqui no link, vai ver aí que tem uma apresentação, um videozinho falando. Aqui são as palestras, os dias que irão acontecer. Mais uma vez, é um curso gratuito. E para você se inscrever, é aqui, né, nome, e-mail e telefone. Eu serei o apresentador, eu que estou desenvolvendo o conteúdo para o curso. E está todo mundo convidado a participar, tá? LPL4 a gente já falou, é uma que a gente vai vender aí no rompimento de 10 e 14, está bem feia, né? Ela
ela perdeu muita força aí. Aliás, ela nunca ganhou força, né? Na verdade, ela está consolidando no fundo. Consolidação de fundo geralmente rompe para baixo. Se isso acontecer, a gente vai ficar feliz da vida, né? Vai ser uma boa operação. Faz tempo que a gente não faz uma operação de venda com sucesso, porque o mercado não cai. Quem sabe essa vai ser a primeira depois de muito tempo, né? Depois de TSA4, opa, ixi, caiu meu gráfico aqui. Vamos ver se volta. Corta pra mim, enquanto eu coloco aqui, como diria, como é que é o nome daquele cara? Marcelo Rezende, né? Só falta ficar sem um dente aqui para ficar parecido, né? O gráfico tá logando aqui, pessoal. Eu tava falando de qual mesmo? De TSA, né? E TSA também é frustração, né? Porque na sexta-feira ela tava tão bonita, mas tão bonita, né? Já pode voltar aqui. Então na sexta-feira ela parecia que ia ganhar força, que ia subir e tal, mas acabou perdendo força, volta para consolidação. Se está comprado stop abaixo de 7,30, onde poderia até pensar, dá para vender, mas não dá, porque tem suporte muito próximo aqui, né? Para baixo não teria com ela uma boa operação. Dá para pensar em compra se por acaso o mercado se recuperar, e eu acho que acima de 7,63 já fica interessante para isso, tá ok? Futuro mais 0,22, mas olha, tem uma pegadinha no futuro hoje, tá? Toma cuidado que o seguinte, deixa eu colocar num gráfico de 5 minutos, daqui a pouco eu vou falar, André, vão me perguntar, né, André, por que a cotação do futuro está diferente da cotação do Ibovespa, né? Isso aqui era 5 horas, às 5 horas, quando o mercado fechou, o futuro estava 48,300, tá? Marca esse ponto no teu gráfico, ó, 5 horas, 48,300, tá? Então, quando o Ibovespa fechou, o futuro estava aqui, só que como o futuro fecha às 6, ele continua a cair até 6 horas da tarde. Tá? Então, por mais que ele esteja positivo em relação ao fechamento dele, ele está negativo em relação às ações. Tá? Então, quando o Ibovespa fechou, o futuro estava aqui. Ele só traz uma perspectiva de Ibovespa positivo se ele cruzar essa região. Para baixo disso, é muito provável que o Ibovespa amanheça negativo também. Tá? Então, não dá para ficar muito animado. Quer dizer, com essa alta que teve agora, né? É melhor do que como estava no início do pregão. Como estava no início do pregão, a gente ia amanhecer caindo 1% o Ibovespa, né? Agora já está mais perto aí da realidade, tá? E é muito comum, pessoal, nesse momento em que o nosso mercado fecha diferente do que fecha o mercado americano, que você tem uma grande volatilidade no final do dia no índice, né? Porque as ADRs ainda estão funcionando. Então, o que o mercado futuro faz? Né? Precificar o valor das ADRs, né? Então, a ADR lá nos Estados Unidos provavelmente continuou caindo e o futuro caiu aí mais 400 pontos, tá ok? Vamos lá, depois disso, MILS 3, né? MILS 3. Bom, MILS 3, eu coloquei um gráfico de 5 minutos. Não fez um novo fundo, né? Pelo menos isso. Por enquanto, é essa informação que a gente tem, tá? Quem está perguntando, deixa eu ver aqui, o trader. Essa é a informação que a gente tem. Está perto de um ponto de suporte, não está tão perto assim, né? O suporte é 4,30, né? Cara, eu não vejo operação aqui. Se você está comprado, vai subindo o stop aqui, tá? É um papel que, de repente, se ele fizer um teste de fundo no gráfico de 60 e voltar a subir, pode até ser que a gente tenha aí uma boa possibilidade de entrada pelo gráfico de 60 com stop mais curto. E como o difusor já está cruzado para cima, vai ficar bonito para fazer uma operação. Mas por enquanto aqui só mostra um pequeno repique aí desse gráfico de 60. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Aliás, eu vou falar sobre isso amanhã na palestra, né? Já até reformei a minha apresentação, tá ficando bonito, né? Então, o gráfico diário despencou, o gráfico de 60 entrou em tendência de baixa e aí ele subiu, né? Então, se você tiver um pivôzinho aqui agora, né? Deixa eu mostrar para você aqui. Vamos lá. Cadê o... Ah, tá aqui. Vamos lá. Ou seja, um pouco de correção, né? E voltar a subir aqui. Quando cruzar essa região, você consegue pensar numa compra, né? Com stop aqui mais perto desse ponto. Então, é como eu acho aí interessante, tá? Operar aí o MILS 3, tá ok? Tô colocando mais uma vez para vocês aí, pessoal, o link do Se Afastando da Manada. Espero aí que todo mundo consiga fazer a inscrição. Eu vou ficando por aqui, eu tô indo lá para a sala da Arena do Investidor, lá na xpi.com.br, entra em Educação, Arena do Investidor.
A gente estará durante todo o pregão auxiliando os investidores. Desejo a todos um belíssimo dia de trades e amanhã, aliás, hoje à tarde estou de volta aí às 4h30 da tarde no fechamento de mercado. Convido a todos vocês, para quem não for participar, amanhã às 9h estou aqui de volta em mais uma abertura de mercado. Um grande abraço a todos e até lá. Tchau!